Bom, vamos lá então, continuando, né, um pouco hoje de visual um pouco diferente, porque primeiro, meu cabelo tá uma porcaria e segundo, acho que eu não preciso nem falar, né, tá muito frio, a não ser que você more aí na Europa e esteja curtindo o verão. Aqui no Brasil, pelo menos, tá muito frio. Assim, tá 8 graus, mas para algumas pessoas isso é tranquilo. Eu, que sou uma pessoa muito friorenta, que abaixo de 15 já não tá legal, tô com frio, tá bom? Mas enfim, chega de lero-lero, vamos continuar então teoria clássica de campos. Hoje a gente vai falar da natureza da Lagrangiana de um campo. A gente parou na última aula falando do teorema de Noether, né? E, bom, agora a gente vai então para a aula 6, eu acho, né? É natureza da Lagrangiana de um campo. Bom, então é o seguinte, agora que a gente tem, assim, a base, né, necessária de por onde começar a desenvolver uma descrição para os campos, né? Eu sempre gosto de lembrar, a gente está interessado no campo eletromagnético, que não é um campo trivial, assim, tem muitos campos que são fáceis de resolver, né? Que, tipo, se a gente fosse usar a teoria clássica de campos para descrever eles, ia ser equivalente a matar um mosquito usando um tanque de guerra, né? Então, tem campos triviais, que são fáceis, e tem campos, como é o caso do campo eletromagnético, não triviais, que, né, é um pouco mais complexo e tudo mais, exige mais conceitos. E, bom, vamos começar então com um campo que é fácil de descrever. Só que antes da gente falar sobre campo, né, a descrição de campo, a lagrangiana de um campo, a gente tem que entender o que é um campo, certo? Na física, um campo ele tem uma definição que talvez não seja tão intuitiva à primeira vista, mas a definição de um campo é um sistema físico, um sistema físico, sistema físico com infinitos, olha isso, infinitos graus de liberdade. E também muito importante, definido no espaço. Definido no espaço, tá bom? Então isso é a definição de um campo na física, é um sistema físico. Se meu i aqui saiu um pouco estranho, minha letra é horrível, tá, cara? Um sistema físico com infinitos graus de liberdade definido no espaço. O que significa isso no caso? Bom, um sistema físico, beleza, um sistema físico com infinitos graus de liberdade. O que é um grau de liberdade? Vamos pegar, por exemplo, um pêndulo aqui. Um pêndulo simples, a gente tem aqui o pêndulo, e a gente, se eu traçar aqui, né, a vertical, a gente tem esse ângulozinho aqui, θ, por exemplo. O pêndulo é um cara que tem 1 grau de liberdade, tá? 1 grau de liberdade. Por que 1 grau de liberdade? Porque só o ângulo θ que pode variar livremente. Se eu fizesse aqui, né, indexasse esse cara com coordenadas x e y, ou z também, bom, como é um pêndulo bidimensional aqui, né, então x e y é o suficiente. X e y não podem variar livremente pelo papo que a gente já teve, né? Porque se eu vario x, eu tenho que variar y de forma condizente, né? Então, x e y estão vinculados. O único cara que pode variar de forma livre mesmo é esse ângulo, né? Ele pode variar independente de x e y. Então, o pêndulo é um cara que tem 1 grau de liberdade. Se eu pego, por exemplo, uma corda, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar num campo como sendo uma corda. Uma corda aqui, ó, por exemplo. Eu posso pensar num campo como sendo uma corda? Posso, por quê? É um sistema físico, tem infinitos graus de liberdade. No caso, os graus de liberdade da corda seria a amplitude de cada ponto infinitesimal da corda, certo? Então, tem infinitos graus de liberdade. Além disso, está definido no espaço, tá? Então, eu estou definindo esse cara no espaço. É um sistema físico, tem infinitos graus de liberdade, está definido no espaço. Então, a corda é um bom campo, digamos assim. Eu posso pensar na corda como sendo um campo.
Então, é um bom campo para a gente começar, é um campo trivial. E, bom, aí você fala, mas beleza, como que eu vou calcular infinitos graus de liberdade? Tipo, cada ponto infinitesimal da corda? Você não vai. Na verdade vai, mas tem uma forma muito estratégica de fazer isso. A gente pode pensar num sistema físico que é o seguinte: é uma corda, mas ela não é contínua. A corda é um objeto, um sistema físico contínuo, certo? Eu tenho ponto a ponto ligado. Não há uma separação, não é algo discreto. É contínuo. E se eu pegar essa corda e, por exemplo, quebrar a continuidade dela, colocando bolinhas com massa aqui na ponta, eu posso fazer isso? Posso, eu posso imaginar um sistema físico desse jeito. Então, de forma estratégica, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Vamos quebrar essa continuidade, essa linearidade que tem na corda e vamos montar o seguinte sistema aqui, ó. Deixa eu só ver as minhas notações que eu usei para indexar cada... Ok. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou imaginar aqui deixa eu pegar o azul. Um eixo para que eu possa indexar as bolinhas. E a gente vai pensar na corda, uma corda discreta, por exemplo, como sendo o seguinte aqui, ó. Aqui eu vou chamar de Y, tá? E aí eu vou ter o seguinte. Vamos pegar e vamos colocar uma bolinha aqui. Aqui eu tenho uma bolinha. Aqui eu tenho outra bolinha. Deixa eu colocar um pouco mais longe. Aqui eu tenho outra. E aqui eu tenho outra. Vamos imaginar assim, tá bom? Aqui eu tenho meu zero, né? Ali é o Y. E eu vou indexar a posição dessas bolinhas. Todas elas têm massa M, tá? São iguais, idênticas, com massa M. E eu vou ligar elas por um fio aqui, ó. Olha só. Liguei aqui. Liguei aqui. E liguei aqui. Eu vou chamar, por exemplo, aqui, essa bolinha de Y1, a posição dela. Y2, Y3, tal, até YN. Então, a gente tem N bolinhas aí, beleza? Quantas a gente quiser. Ah, e uma coisa muito importante, por mais que meu desenho não mostre isso, mas a distância com relação a esse eixo Y aqui, né? Entre uma bolinha e outra, né? A posição delas é sempre A, tá? Então essa posição, o tamanho dessa largura é igual a essa e por aí vai. Esse comprimento no caso, certo? Todas iguais, todas distam A em relação aqui a essa base Y, tá bom? E a ideia é a seguinte, cara, a gente vai descrever a lagrangiana desse sistema físico, que não é uma corda contínua, né? Ela é uma corda discreta, porque eu tenho, né, aqui essas bolinhas fixadas. E quando a gente obter a lagrangiana dela, a gente vai pegar um resultado, vai obter, né, a lagrangiana, usar a definição lá, energia cinética menos energia potencial. Pegando isso, a gente vai tomar o limite, tudo bem? A palavra limite. A gente vai tomar o limite quando esse sistema virar uma corda, ou seja, quando essas bolinhas tiverem massa zero, estiverem muito próximas, quando a distância, né, no caso, for a zero, tomar o limite e fazer isso aqui virar uma corda mesmo, uma corda, um objeto contínuo, um sistema físico contínuo, ok? Deixa eu só ver se está gravando aqui. Bom, acabei vendo aqui, estava gravando e acabou chegando gente, então meio que foi uma coincidência, tive que parar, mas vamos lá, voltando. Então, a gente tem esse sistema físico aí, deixa eu ver só onde eu parei, e nós quebramos, certo? Então, a continuidade da corda e tudo mais, e aí depois a gente vai tomar o limite quando a gente pegar a lagrangiana desse cara aqui, certo? Então, beleza. Ah, tá. Considerações que a gente tem que fazer aqui. Primeira consideração. Vamos tomar, como a gente quer a amplitude, né, que significa os graus de liberdade do sistema, no caso da corda descontínua, a gente pode chamar assim. Então vamos considerar baixas oscilações, tá bom? Por quê? Por causa daquela questão do seno e do cosseno, né? A gente pode fazer aproximações e, além disso, também tem o fato de que a geometria vai nos favorecer, né, quanto a isso. Outra coisa, vamos considerar a gravidade local sendo nula. Tem até um meme aí, né, que
A galera fala que, pô, mas física quer descrever a realidade, mas não considera atrito do ar, não considera força de atrito de contato, não considera nem gravidade, está considerando? Aqui tem um bom motivo, tá? Tem vários motivos, vou dar dois. O primeiro é que, como a gente está querendo fazer uma teoria de campos, se a gente considerasse a gravidade, seria mais um campo para a gente se preocupar, né? Campo gravitacional. E aí eu puxo o outro argumento, que é o seguinte, se a gente quer descrever situações reais, né, a gente tem que começar com o básico, descrevendo sistemas isolados primeiro, e depois a gente vai acrescentando as coisas, tá bom? Então, gravidade local é zero, sem meme, tá bom? Então vamos lá. Eu acho que essas são as duas considerações, baixas oscilações e gravidade local nula, certo? Então é isso aí, vamos lá. Definição, deixa eu só colocar essa folha aqui. Definição da Lagrangiana. Lagrangiana é a energia cinética menos a energia potencial. E aí é o seguinte, bom, a energia cinética, né, ela é bem simples, deixa eu colocar essa folha aqui também. É bem simples da gente encontrar, basta fazer 1/2 de mv quadrado, né? No caso, como eu estou indexando a posição dessas bolinhas aqui por y índice n no caso, então eu vou escrever simplesmente a energia cinética da enésima partícula, basta depois fazer a soma para todas, né, elas, né? Então ela é 1/2 de mv quadrado, que eu vou escrever yn ponto ao quadrado, né? Ou seja, a derivada da posição em relação ao tempo ao quadrado, que nada mais é do que a velocidade ao quadrado. Energia cinética, tudo bem, né? Tranquilo. Bom, para energia potencial, vamos pegar uma estratégia aqui, que é o seguinte, vamos tomar um sistema de 3 bolinhas, tá? Então aqui está o meu y, eu vou pegar uma bolinha que está aqui, uma bolinha que está aqui e outra que está aqui mais em cima, tá? Então eu vou indexar a posição delas aqui. Dessa forma, eu vou chamar essa daqui de, olha só, tá, deixa eu ligar elas primeiro, né? E aí eu vou fazer o seguinte, meu Deus, eu vou chamar, vai ficar assim mesmo, eu vou chamar essa daqui do meio de YK, é a késima bolinha. Eu tenho N bolinhas, né? Então, no meio delas aí, eu vou chamar uma delas de K, tá bom? Se essa aqui é a késima bolinha, indexada pela posição aqui YK, essa daqui é a YK menos 1, e essa daqui é a YK mais 1, tá bom? E aí aqui eu tenho uma tração, né? Isso aqui se trata de um fio, de uma corda, então eu tenho uma tração aqui que eu vou chamar de T1, e aqui uma tração que eu vou chamar de T2, né? A princípio elas não são iguais, então T1 e T2. E aí, vendo aqui, né? A gente tem uma geometria que nos favorece, que é o quê? Um triângulo retângulo aqui, né? Olha só, 90 graus, que bonito. E aqui também, né? Aqui mais em cima. E aí aqui eu tenho um ângulo que eu vou chamar de θ. E aqui eu tenho um ângulo alfa, tá? Ângulos alfa e θ, tá bom? E aí é o seguinte. Bom, dado que a posição dela aqui ela é fixa, né, em x, a gente pode considerar, já que a gente está falando de baixas oscilações, se eu decompor essa tração aqui, então eu posso falar que T1x é igual a T2x, faz a decomposição aí, T1x quem que é? T1 cosseno θ é igual a T2 cosseno alfa, né? Como a gente está falando de baixas oscilações, o cosseno desses ângulos é 1. Né? A gente pode aproximar para 1, de tal forma que T1 é igual a T2, que eu vou chamar simplesmente de T. Então aqui eu posso colocar só T, tá bom? Ok. E aí é o seguinte. Tá, então para x a gente não tem movimento, quer dizer, no caso, baixas oscilações, né? E, certo, então a equação de movimento para a gente, segundo a lei de Newton, vai ficar, no caso, para
para esse eixo aqui, que é justamente a amplitude, né? Então, se a gente for fazer a mesma coisa, se eu for calcular quem que é T1y, é T1 seno alfa, né? Vou colocar seno θ. T2y, T2... Eu poderia só colocar T, né? Eles são iguais, enfim. Cosseno alfa. E aí vem aquela coisa que eu falei, né? Já que a geometria está nos favorecendo, quando eu tenho baixas oscilações, o seno de alfa é praticamente o próprio ângulo. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu só abrir aqui então um espacinho. Seno alfa. Eu vou colocar ângulo genérico aqui, tá? Eu já estou usando θ para designar esse ângulo e alfa para designar esse. Então eu vou colocar um beta aqui. Quando eu tenho baixas oscilações, seno beta é aproximadamente o próprio ângulo beta, que é aproximadamente a tangente de beta, né? E isso é muito bom, porque a gente tem um triângulo retângulo aqui, né? 2 triângulos retângulos no caso. Então, esse cara aqui fica simplesmente sendo T tangente beta, né? No caso θ, e esse cara aqui fica sendo T tangente alfa. Que, se eu for escrever então a equação de movimento, né? Força igual a massa vezes aceleração, forças resultantes no caso, então massa vezes aceleração, m, y, 2 pontos k, né? Que é, no caso, a partícula do meio, a bolinha do meio, é exatamente isso. É igual a soma desse cara com esse cara. T seno θ mais T seno alfa. Mais T seno alfa. Já que esses caras aqui são iguais, eu posso isolar então a tração. Isso aqui é T, que multiplica a tangente, né? Dado por aquela expressão ali. Tangente de θ menos tangente de alfa. E aí basta a gente ver quem é a tangente de cada um dos triângulos retângulos. Aqui eu tenho tangente, vamos começar por alfa, pode ser? Sendo cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Bom, o cateto oposto nada mais é do que esse tamanho, né? O cateto adjacente a gente sabe que vale A. Eu poderia até isolar o A aqui, mas enfim. Então isso aqui vale y, k, no caso, né? Se eu for falar da altura aqui, como que eu vou medir essa altura? Eu posso pegar a posição dessa bolinha e subtrair dessa. Mesma coisa aqui, né? Pô, se eu tenho tudo isso, eu tiro isso daqui, eu fico só com esse pedacinho. Mesma coisa aqui. Se eu tenho tudo isso e tiro isso daqui, eu fico só com esse pedacinho, que é a altura do triângulo, né? Então, a tangente de alfa fica YK menos YK menos 1, né? Sobre esse cara aqui, né? Que vale A. Tangente θ, mesma coisa, só que no caso vai ser, aqui é sobre A também, né? E aqui vai ser YK mais 1 menos YK, né? Tá apertado aqui, né? Mas dá para entender. Bom, aqui aparece o A, né, dos dois lados, então eu vou colocar ele em evidência também. Eu tenho M, YK, 2 pontos, igual a T sobre A, vezes. Aí eu pego esse primeiro cara, né? Quem é a tangente de alfa? YK mais 1, K mais 1, menos YK, certo? Menos a tangente de alfa, que é YK menos YK menos 1. Certo? Dá para enxergar aí? Dá, tranquilo, né? Conseguiram compreender isso daqui? Para pegar a altura aqui, né, basta subtrair esse cara desse. Para pegar essa, subtrair essa posição dessa, a gente fica só com esse valorzinho aqui, né? Que é o que interessa pra gente no triângulo retângulo.
Bom, ok. Deixa eu apagar aqui alguma coisa pra gente continuar. Vou apagar esse lado aqui. E agora é o seguinte. Percebam que eu consegui escrever a força em termos da posição. Bom, consegui escrever a força em termos da posição. O que isso remete nisso? Só deixa eu ver se eu não errei aqui. YK mais 1 menos YK, que é o que está aqui, menos YK, tá certo. Bom, o que acontece então quando eu escrevo a força em termos da posição? Isso me remete à energia potencial, a famosa, né? F igual a menos du dx. No caso, se tiver em 3 dimensões, menos o gradiente de u, né? Ok. E na minha anotação eu coloquei errado, eu coloquei derivadas parciais. Não sei porquê. No caso aqui só depende de x. Então, como é que vai ficar isso daqui? Quer dizer, nesse caso só depende de x, né? Vai ficar m yk, dois pontos. Bom, no caso, né, eu tenho então fk, índice k, né, igual a menos du dyk, né? Que é estou derivando em relação à coordenada, né? Que eu estou indexando a posição da bolinha. Exatamente isso. Menos. Então, MYK, dois pontos, que é a força, vai ser igual a, certo, menos esse cara, que é menos a derivada desse cara, né? Em relação à posição. Só ver se eu estou fazendo nada errado. Exato. Então, eu posso igualar isso daqui, né? No caso. Então, menos du dyk é igual àquele cara ali, né? Que é a força. P sobre A, que multiplica YK mais 1 menos YK menos YK menos YK menos 1. E aí faço o seguinte. Bom, esse cara vai ser, então, menos du, né? Já vou integrar dos dois lados, tá? Então, eu vou colocar aqui U vai ser integral de T sobre A. Poderia colocar esse cara fora, né? Mas, enfim. De YK mais 1 menos YK menos YK menos YK menos 1 dk. Ou melhor, dyk. E aí eu fecho aqui. Né? Na verdade, esse cara aqui eu teria que colocar fora. Então fecha aqui. dyk, tá? Derivando em relação à coordenada. Pronto, tenho a minha energia potencial. Integro esse cara, não é difícil, né? Esse cara aqui é bem trivial. Isso aqui é o quê? Isso aqui vai ficar ao quadrado, vai ficar sobre 2 aqui, então é T sobre 2A, né? Só integral simples, né? YK mais 1 menos YK menos YK menos YK menos 1. Isso aqui é ao quadrado, isso aqui é ao quadrado, tá? Por causa da integração, justamente, né? Certo? E aí, é o seguinte, então a gente tem a energia potencial. Eu posso até escrever esse cara aqui como um U de YK, né? Ele depende de YK. Tem aqui também dependência em YK mais 1, YK menos 1, que no caso a gente está falando, na realidade, né? Dessa altura aqui, então eu posso escrever desse jeito. E aí basta a gente, a gente tem a Lagrangiana, então, ó, faz energia cinética menos energia potencial. Energia cinética, a soma, né? Então, no caso, a energia cinética total é uma soma sobre N de Kn, que é uma soma, então,
de 1/2 de m yn ponto ao quadrado, né? É a soma para todas as partículas aí. E agora eu vou apagar aqui, para que a gente possa estar escrevendo, então, acho que a gente não vai precisar mais disso, a lagrangiana, certo? Então vamos lá. Apesar de tudo, na verdade, o mais difícil, entre aspas, aqui, né, foi a energia potencial. É essa análise aí que a gente tem que fazer com a geometria, justamente porque a gente está pegando uma corda descontínua, né, entre aspas. Como que eu posso escrever a energia potencial em termos de uma soma, no caso, né? Bom, o YK, ele aparece 2 vezes, né? Então, ele vai ficar o quê? Vai ficar uma soma sobre N, no caso das N partículas, né? Então, T, eu vou colocar o T sobre A aqui, T sobre 2A aqui fora. T sobre 2A, soma sobre N de YN mais 1 menos YN, né? Ao quadrado, obviamente. Tá bom? Vai ficar desse jeito. Justamente porque aquele termo aparece 2 vezes, né? O YK. Então eu vou pegar a energia da partícula, da enésima partícula, mais 1, né? Ou seja, da partícula N à frente, subtrair da enésima partícula, né? Então se eu tenho aqui a partícula N, aqui eu tenho a partícula N mais 1, né? Eu vou fazer simplesmente essa subtração aqui, pegar essa diferença e elevar ao quadrado, né? Que no caso seria energia potencial. E aí a gente simplesmente usa a definição, no caso, de Lagrangiana, energia cinética menos energia potencial. Como os dois têm soma em N, a gente faz aqui. Vamos lá. Energia cinética, 1/2 de m N ponto quadrado, menos a energia potencial que está aqui, né? Vou só abrir aqui T sobre 2A, N mais 1, menos YN ao quadrado, tá bom? Está aí a nossa Lagrangiana. Basta a gente tomar o limite agora, né? Então, por um caso onde eu tenho uma corda que a gente viu lá, descontínua, discreta, né? Essa é a Lagrangiana do nosso campo ali, do nosso sistema físico. Agora, vamos tomar os limites para quando aquele sistema vira uma corda, né? Então, agora a gente vai tomar o limite para esse cara aqui, ó, virando uma corda mesmo, contínua, né? Com todos os pontos aqui ligados. Então, para isso, o que tem que acontecer? Então, vamos pegar limite de L. Para isso tem que acontecer o quê? A massa tem que ir a zero. A distância A que tinha entre uma bolinha e outra tem que ir a zero. E quando eu faço M sobre A, isso aqui tem que dar ρ, densidade, né? Esses 3 limites aí, certo? Exatamente, esses 3 limites. Por que eu... Bom, né, antes da gente continuar, obviamente, dá para melhorar isso daqui, escrever isso aqui de uma forma mais estratégica, mas isso aqui é o que a gente tem que fazer para aquele sistema virar um sistema, uma corda, né? A massa da bolinha, no caso, vai a zero porque ela vira um ponto, né? Ela vira uma parte ali de um infinito de partes da corda, né? Não é uma massa ali em específico, é uma massa bem pequenininha, então ela vai a zero, tá? É um dm, no caso, né? Um infinitesimal de massa. O A vai a zero também, porque a gente está pegando, imagina aqui, ó, imagina que aqui está lá o nosso sisteminha, né? Tem aqui a distância entre elas, que é a. Se eu pego e aproximo muito, aproximo, esse cara está aqui, ó. Se a gente der um zoom imenso aqui, é como se esses caras estivessem aqui, ó, ponto a ponto, ligado, né? Então, a distância A está indo a zero, certo? E aí, M sobre A tem que dar aqui, né, a nossa densidade, né,
da corda ali, tá bom? Qual que é a alteração que eu fiz aqui? Ah, tá. Eu fiz as seguintes alterações, então, para facilitar a nossa vida. Eu vou apagar esse lado aqui, certo? Na verdade, eu poderia ter feito ali mesmo, né? Mas já aproveita e apaga tudo aqui também, que eu vou ter que usar aqui depois. Bom, vamos lá. Eu vou fazer a mudança ali mesmo, tá bom? Deixa eu só ver para não me perder aqui. A primeira coisa que eu fiz foi o seguinte. Pega esse termo aqui de energia cinética e a gente vai dividir e multiplicar por A. Então, divide por A e multiplica por A. Estou mudando alguma coisa? Não. Estou multiplicando por 1. A dividido por A vai dar 1. Vai continuar a mesma coisa. Então, multipliquei e dividi por A, certo? Deixa eu só aumentar esse outro A aqui. Certo? Multipliquei e dividi por A. E aí, depois, o que eu fiz foi aqui na energia cinética, que foi introduzir esse cara aqui dentro do parênteses. Só que para eu introduzir ele aqui dentro, eu tenho que introduzir ele como raiz, né? Porque quando vier o quadrado aqui, raiz de A ao quadrado vai dar A, ele volta como A aqui. Então, eu vou introduzir ele aqui dentro como raiz de A. Então aqui eu tiro ele, aqui fica só um T sobre 2, né? Eu estou colocando ele dentro do parênteses. E para isso eu tenho que fazer y n mais 1 menos yn sobre raiz de A. E aí a última alteração que eu vou fazer é multiplicar aqui fora por A e dividir por A, que também dá 1, né, obviamente. Por que eu estou fazendo isso? Mesma coisa, vou entrar com esse cara dentro do parênteses. Tenho que entrar como raiz. Aí fica raiz de A, aqui fica só A, né? Fica raiz de A vezes raiz de A. Raiz de A ao quadrado fica simplesmente A, né? Eu quis deixar o A aqui e aqui sobrou um A pra gente, né? Então, ficou desse jeito com as alterações que a gente fez, tá? Tá legal? Eu fiz as alterações por um motivo, tá? Muito... vai ficar claro agora, na verdade. Se a gente faz, olha só. Vamos lá, pega os limites ali então. Vamos pegar aqui. Vamos já escrever tomando o limite. Massa indo a zero, massa sobre A tem que dar ρ. Então aqui já fica 1 meio, né? Deixa eu colocar só o somatório aqui, né? Ou melhor, essa soma vai virar uma integral, né? Vocês concordam comigo? Já vou colocar a integral aqui, eu já explico por que a soma vai virar uma integral sobre toda a corda. Então, se a corda tem tamanho L, vai de 0 a L. Já vou explicar aqui o porquê. Mas está bem na cara, né? O porquê que isso aqui vai virar uma integral. Vamos lá então. 1 meio de M sobre A dá ρ, né? Aqui eu tenho M sobre A, densidade. ρ. Yn. O nosso A vai virar um dx, certo? Tomei o limite dele indo a zero, vai virar um dx. dx. Já vou falar desse yn aqui também. Menos t sobre A, t sobre 2, quer dizer... Isso daqui, o que é isso daqui? Isso daqui é a própria definição de derivada, não é? Ó, derivada é o quê? Quando a gente faz a definição, f' de x é f de x mais delta x menos f de x sobre delta x. Isso aqui é a definição de derivada, né? É esse jeito que a gente calcula derivada, né? Fazendo basicamente esse processo de aproximar lá quando a gente tem o gráfico, né? A gente tem a derivada. Então, isso aqui é a derivada. No caso, é a derivada do que eu vou chamar esse y aqui. Ele vai virar agora um campo, tá? Um campo φ que não depende só da posição, mas também do tempo, tá bom? Eu já vou explicar essa passagem. No caso, como está em relação a A, que virou dx, né? O nosso A virou um dx, então. Então é uma derivada parcial, né? Do campo em relação a x. Eu vou explicar isso aqui também. E aqui a gente tem outro dx. Eu posso até isolar esse dx aqui.
deixar simplesmente menos, e aqui eu vou colocar já o campo também, né, φ, o y virou φ ponto quadrado, menos t sobre 2a, dρ de φ, dρ de x, dx, ok? Certo. Bom, por que que o y virou um campo φ? Ok? Bom, o campo, no caso, né, a gente tinha antes o y indexando a posição, né, da nossa bolinha lá. E aí, deixa eu só ver se está gravando. Ok. O y estava indexando a posição da nossa bolinha, certo? Em relação ao tempo, ali a gente estava, né, considerando baixas oscilações, tal, aquele sistema era um sistema de baixas oscilações, certo? Então, no mais o y era uma função de x. O y estava indexando uma posição, era um y de x, que eu poderia colocar um xn, né? Um yn é uma posição de xn, e ele passou